Olá, seja muito bem-vindo aqui no meu canal Central Filosófica. Hoje nós vamos gravar mais uma série aqui em nosso canal. E hoje vamos falar da tese do professor Sandoval. Professor Sandoval, que já esteve aqui no meu canal, falando sobre os principais desafios que os povos indígenas enfrentam durante esse tempo de pandemia. Se você não acompanhou essa entrevista com o professor Sandoval, clique no card que sobe aí no canto superior da sua tela e assista a essa fala, a essa entrevista com o professor Sandoval. Hoje, o professor Sandoval vai tratar de uma parte da sua tese, onde ele vai mostrar a ideia da ordem cósmica à desordem territorial. Ou seja, hoje ele vai mostrar para a gente como os índios são retirados do seu mundo e inseridos no mundo de desordem territorial. Nesse campo, podemos fazer algumas provocações a ele, né? Será que de fato está entrando numa desordem? Será que não está saindo de uma desordem, entrando numa ordem? Como se pensa isso? Professor Sandoval, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui ao meu canal Central Filosófica. Boa tarde, João. Tudo bem? Tudo. Professor, tá certo que hoje nós vamos, nessa série, uma série que vai estar dividida em 2, 3 partes, mas para quem está nos acompanhando, para quem está nos acompanhando no momento, já ter uma visão da sua tese, do que o senhor vai falar nas outras partes que vai gravar posteriormente, para ficar com aquele gostinho de quero acompanhar, o senhor poderia aí, de forma breve, apresentar a ideia geral da sua tese e hoje, e já depois falar do que o senhor vai tratar agora? Claro, claro. Bem, de maneira bem breve, bem sucinta, eu diria que os índios viviam num universo num universo cuja escala dos fluxos de ação e de intencionalidade, ela remetia ao cosmos, basicamente, né? E hoje essa escala de ações dos índios ela foi reduzida à escala do território. Então, a própria narrativa dos povos indígenas também, anteriormente, uma narrativa que remetia a uma ordem de estrelas, de homens que viram pássaros, de homens que viram bichos, de bichos que se transformam, de ogros, de seres sobrenaturais, etc. Tudo isso vai desaparecendo da narrativa conhecida sobre os povos indígenas, e essa narrativa ela vai sendo comprimida, para usar o termo adequado, né? Ela vai sendo comprimida uma narrativa territorial de base cartesiana, que tem por referência uma lógica cartesiana, segundo a qual fica impossível você pensar essas transformações que fazem parte do universo ameríndio, né? Já que para a lógica cartesiana fica difícil você falar em ogros, em homens que têm relações, que conversam com os animais, homens que conversam com a chuva, tudo isso é inconcebível até pelo nosso próprio conceito de homem. Então, o que está em questão quando a gente fala, quando a gente propõe esse título, da ordem cósmica à desordem territorial, é, sobretudo, esse conceito de homem, né? Essa localização do homem no cosmos, que antes era uma localização no cosmos e agora é uma localização do homem enquanto índio no território. Então, eu tento fazer esse trânsito, tento apresentar esse trânsito na minha tese a partir de 4 tomos. O primeiro e o segundo tomo, tendo por referência o universo indígena, as narrativas míticas ameríndias, e tomando o mito como uma racionalidade indígena, enquanto que o terceiro e o quarto tomo buscam abordar essa dinâmica territorial que se impôs como realidade para os povos indígenas a partir de um determinado momento, a colonização. Então, nesse sentido, o primeiro tomo ele tem por mote o mito do roubo do fogo, um mito muito conhecido no Brasil indígena e, sobretudo, entre os povos G, os G que são os Kayapó, os Apinagé, os Craô, os Xavante, os Bororo, diversos povos indígenas que têm mitos muito parecidos com esse mito do roubo do fogo, com pequenas variações de um canto a outro.
enquanto que no segundo tomo eu tento mostrar como no centro desse cosmos está o corpo, né? O corpo ele é o elemento mediador da relação entre o cosmos e a aldeia, a partir das comunidades de substância, e enquanto que no terceiro e no quarto tomo aparecem novas figuras e novos conceitos, né? No terceiro tomo aparece aí o sujeito hegemônico, que é o Estado se impondo aos povos indígenas, enquanto no quarto tomo a gente tenta abordar o processo de desterritorialização. Então, no terceiro tomo, a gente aborda o processo de imposição do Estado, sesmarialismo, reduções, jesuítas, tudo isso. E no quarto tomo, a gente tenta abordar as repercussões desse processo na vida dos povos indígenas. De certo modo, eu pretendia, quando entrei para o doutorado, pesquisar somente o processo de desordem territorial. Mas em algum momento da minha pesquisa, acho que sobretudo lendo os mitos ameríndios, eu me dei conta de que não seria possível fazer uma tese leal aos povos indígenas sem trazer a narrativa dos índios para dentro da minha tese, né? Então, feito isso, eu tinha um prazo para fazer as últimas alterações. Eu aproveitei para dizer que essa história do roubo do fogo, ela pode ser obtida nos livros do Lévi-Strauss, por exemplo, do Viveiros de Castro, que aborda essa história, mas ela também pode ser ouvida lá na aldeia Las Casas com o Tabu Caiapó, para quem tiver um interesse em ir lá visitá-lo. Mas antes disso, você que está me acompanhando, que está nos acompanhando, não pode deixar de deixar o like nesse vídeo, comentar, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações que semanalmente são postadas aqui nesse canal. Com o seu like, o YouTube vai entender que este vídeo é importante e merece subir para a barra de busca. Com a sua inscrição, você é informado daquilo que eu estou postando aqui. Sandoval, vamos começar pelo título aí, aquela alusão que eu fiz no início, da ordem cósmica à desordem territorial. Como assim? Explique para a gente esse seu título. Por que da ordem cósmica? Você está querendo dizer que existia uma ordem na natureza, uma ordem ali em meio aos indígenas, quando chega a civilização nome branco, provoca uma desordem? É isso que você está querendo dizer? Ou não é isso? Bem, indiretamente é isso que eu estou querendo dizer, sim, que existe uma ordem. Agora, essa ordem ela não é quando chega a civilização, o homem branco. O que eu estou querendo dizer é que essa própria ordem ela remete a uma civilização, né? O mito do fogo, ele é o mito de origem do homem. É o mito em que o homem descobre o fogo, e esse fogo antes ele era da onça, não era do homem, esse fogo, né? Então, dentro dessa ordem cósmica, que na verdade é uma ordem marcada por conflitos de toda sorte, né? E os mitos eles são muitos aí a demonstrar que, na verdade, essa ordem ela é regulada por um par conceitual que nos permite entender essa ordem. Esse par ele é muito bem colocado pelo Viveiros de Castro, é a relação entre aliança e filiação. Então, de um lado, você tem aliança e disjunção. Então, quando a coisa dá certo, quando a coisa vai bem, você tem uma aliança. Então, o homem ele se aliou à onça e, com isso, ele obteve o fogo, e, obtendo fogo, ele obteve a carne assada, ele pôde se aquecer do frio, uma série de benefícios tecnológicos, por assim dizer, que o homem, então, ele não conhecia. E repara que eu não estou falando do índio, eu estou falando do homem. Essa é a origem do homem segundo os índios, digamos assim, né? Então, como era a vida do índio antes dele conhecer o fogo? Antes de conhecer o fogo, o índio ele dormia no frio, ele comia carne crua, ou pior até, né? Alguns dizem que eles comiam pau podre, por não ter o que comer. Então, o fogo ele é esse elemento simbólico que significa que o índio evoluiu de algum modo, que ele passou a ser humano de alguma forma. E ele é roubado da onça, que é o ser mítico central desse universo ameríndio, né? A onça que é o ser mais inteligente, é o ser mais veloz, é o ser
Enfim, até hoje a onça continua exercendo um fascínio muito grande no universo ameríndio, né? Aliás, uma vez eu vi alguém fazendo uma brincadeira, um antropólogo, que os povos indígenas da América inteira, eles podem ser divididos em aqueles que são amigos da onça e aqueles que são inimigos da onça, né? No sentido de que, por exemplo, os Caingangue, com os quais eu trabalhei, até tem um livro sobre os Caingangue, eles, se encontrarem uma onça, eles morrem, mas não atiram. Né? Morrem, mas não atiram, se for o caso. Porque isso é considerado como algo mágico. A onça, ela é detentora de tudo que se refere à inteligência no universo, a todas as características essencialmente humanas do universo ameríndio. Chega a ser uma divindade, a onça? Não chega a ser uma divindade. Ela é somente o símbolo de inteligência e o símbolo de humanidade. Então, a onça, ela é detentora de características como estratégia, por exemplo. Ela consegue ficar vários dias parado esperando a caça para pegar a caça. Então, ela é detentora de estratégia, ela era detentora do fogo também. E a partir dessa aliança com a onça é que os índios passaram a conhecer o fogo. Mas que história é essa, né? Tudo começa quando um índio não iniciado ele segue a sua mãe numa aldeia. A mãe dele vai fazer uma atividade de coleta e esse índio é seguido pela própria mãe e então ele estupra a própria mãe. Ao praticar esse estupro, quando a mãe dele volta para casa, o pai desse indígena, ele observa que aconteceu alguma coisa e encontra vestígios de penas, né? Próximo à mãe. Então, ele, que era o cacique, ordena ali uma dança nessa aldeia para que ele possa descobrir quem era o índio que tinha praticado estupro contra a sua própria mulher. E, para sua surpresa, ele descobre que tinha sido o próprio filho. Ele, incrédulo, manda organizar uma nova dança e chega ao mesmo resultado. Era o filho quem tinha quem tinha praticado esse estupro. Então, ele decide se vingar do filho e chama o filho para ir buscar ovos de pássaro numa pedra que, em alguns lugares, aparece como sendo uma árvore, etc. Ele chama esse filho e esse filho, indo buscar ovos de pássaro, ele monta uma escada de pedras para o filho subir e, quando o filho está lá em cima, ele, então, pede ao filho que lance os ovos para ele. E esse filho lança os ovos. Só que, ao lançar esses ovos se transformam em pedra e atingem o pai. Então, o pai decide abandonar o filho por conta disso, né? Também por conta disso, decide abandonar o filho no alto da pedra e vai embora para a aldeia e lá, então, declara o filho como se o filho estivesse morto, né? Mas aí tem algumas coisas aí que não estão batendo direito. Por exemplo, esse filho, ele jogou, os ovos se transformaram em pedra ou o filho jogou pedra mesmo? São questões que o mito coloca aí para a gente e que a narrativa muda. Os Apinagé dizem que o filho jogou pedra no pai. Os Kayapó mantêm a dúvida. A gente não sabe. Na minha conversa com o Tabô disse, agora vai saber se ele jogou pedra ou se ele jogou ovo, né? Ele jogou os ovos e os ovos se transformaram em pedra. Então, a gente começa a ver que o universo ameríndio vai dando para a gente já de cara alguns conceitos. O conceito central aí é a transformação. O ovo virou pedra e acertou o pai, provocando a ira do pai. O pai abandonou o filho lá no alto da árvore e foi embora. Tudo bem. Em alguns casos, também dizem que esse filho foi abandonado nessa pedra, ficou lá por vários dias nessa pedra, até que então a onça, sentindo o cheiro de carne fresca, né, apareceu por ali. E então a onça vai e confunde e vê a sombra do índio lá de cima e começa a achar que ele é uma presa e fica então tentando acertar essa sombra. Só que ao tentar acertar essa sombra, ela não consegue, porque é uma sombra, não é um corpo, é uma sombra somente, né? E então a gente tem aí uma cena cômica, apesar de ser tão inteligente, apesar de ser o símbolo da inteligência, a onça confunde o homem com a própria sombra, né? É um aspecto muito interessante dessa história.
E eu utilizo na minha tese a onça como o símbolo de geografia, né? Uma ciência que confunde o espaço ameríndio com a sua sombra. Bem, o que ocorre? A solidariedade que o índio não teve com o pai, afinal, ele já havia estuprado a própria mãe, ele tacou pedra no pai, ele tem com a onça. E esse é um ponto também enigmático dessa história. Então, vendo a onça pagando esse mico enorme, essa cena cômica, a onça tentando agarrar uma sombra sem sucesso, e a onça em vida esforços e dá um pulo cada vez mais alto e mostra a garra e não consegue agarrar a sombra, então esse índio que está lá no alto da pedra, apesar de todo o medo que ele tem da onça, ele cospe no chão. Ao cuspir no chão, a onça vê cair o cuspe lá de cima e descobre, então, que o índio não estava no chão, mas ele estava lá no alto da pedra. E então começam a conversar, coisas que também só existem no universo ameríndio, né? Eles começaram a conversar. Então a onça propõe a ele, por que você não desce daí? Antes de descer, ele joga os ovos para a onça, dá pássaros para a onça, pássaros que aparecem também não sei de onde, mas ele dá os pássaros para a onça, e a onça diz, não, pode descer daí. Ele que foi abandonado pelo próprio pai, que era da mesma espécie, acaba descendo, então monta na anca da onça e vai dar um rolê pela mata com a onça. E então ele estava muito cansado há vários dias, então a onça deixa ele na beira de um rio, onde ele acaba dormindo. Depois ele vai conhecer a casa da onça, e é lá então que ele conhece o fogo. Ocorre que chegando lá, a mulher da onça, que era uma índia, não se contenta com esse índio, eles acabam não se dando bem. Então a onça vira que é o jaguar, vira para esse índio e dá para ele, então, a origem já da flecha e das armas, né? Dá para ele um conjunto de flechas e diz, se ela fizer alguma coisa com você, você pode acertar ela. E a gente observa que essa narrativa ela é um tanto assim, sofista mesmo, né? A onça adquire mais carinho pelo homem, pelo índio, do que pela própria mulher com quem havia se casado, a ponto de dizer, você, se for o caso, pode matá-la, né? E então, num dos entreveios, ele, num lance de conflito, ele acaba então acertando a mulher da onça e, com medo da onça, ele acaba fugindo. Mas a onça não vai fazer nada com ele. Pelo contrário, a onça diz assim, já que você vai fugir, eu vou te dizer para você deixar de ouvir 3 barulhos. Não ouça o barulho da madeira mole, nem o barulho da madeira podre. Escute somente o barulho da rocha. E esse índio, então, ele acaba se equivocando, e enquanto ele foge pela mata, ele escuta o barulho da madeira mole e vai embora. Mas quando ele escuta o barulho da madeira podre, ele acaba ouvindo o barulho da madeira podre, contrariando a onça. E aí a gente, então, tem a origem da morte. A origem da madeira podre, como ele respondeu à madeira podre, ele acaba, então, morrendo. Se ele não tivesse respondido ao chamado da madeira podre e tivesse respondido somente ao chamado da rocha, o homem viveria eternamente, dizem os índios, né? Bem, parece uma coisa assim meio sem lógica, mas na verdade isso funda o universo das relações sociais indígenas, essa história. A gente tem nesse mito aqui a origem da morte, né? Com a história da vida breve, que é o mito da origem da vida breve, que é uma continuação do Roubo do Fogo. A gente tem a origem das relações e dos conflitos conjugais que estão colocados aí na relação entre a onça e a sua própria mulher. A gente tem aí também a origem do fogo, que é a origem da culinária, portanto. Bem, a gente tem aí diversos elementos que estão colocados. E, ainda mais, alguns povos indígenas, algumas nações, contam que esse índio que teria abandonado o filho no alto da árvore ou da pedra, que eles não seriam necessariamente pai e filho, mas que seriam cunhados. Ou seja, colocando também aí instalando também aí nessa ordem, você já me perguntava, é uma ordem? E eu estou mostrando como essa ordem ela se funda a partir de uma série de conflitos, né?
Então, essa ordem, na verdade, ela é uma desordem total, caótica, ela é totalmente caótica, ela é uma desordem. Então, assim, em sendo o cunhado, a gente tem um conflito a mais inaugurado com essa história, que é o conflito da relação sogro-genro. Ou seja, os cunhados que geralmente dificilmente se dão bem e que a gente sabe que, através do casamento, o casamento é uma relação de trabalho, sobretudo no universo ameríndio, e a gente vai tentar desenvolver isso aí mais para frente, mas principalmente no tomo 2, eu tento entrar nessa esfera das relações domésticas, né? Como que funciona o casamento, a relação sobre o genro, as comunidades de parentela, tudo mais. Então, esse mito, o roubo do fogo, e os seus mitos acessórios, que são o mito da a origem da vida breve e também a origem das armas, né? Que na verdade eu juntei 3 mitos em um só, porque são o mesmo mito. Lévi-Strauss diz que são o mesmo mito e vai mostrando que são o mesmo mito, que são partes que se encontram separadas, que ele junta para formar um mito só. Da fusão dessas 3 histórias aí, a gente tem a origem da sociabilidade na aldeia. Isso que é o mais importante, e por isso que eu tomo esses mitos como referência do meu trabalho. E aí, como você vê, não é uma ordem, pelo contrário, é um mito que funda uma série de conflitos no interior da aldeia. O que é essa sociabilidade, Sandoval? A sociabilidade na aldeia, vamos lá, ela primeiro passa por uma série de rituais que os índios precisam participar para se tornarem gente. O que distingue o índio dos outros animais é que os animais não fazem rituais, o índio faz, né? Então, por exemplo, um aspecto que parece ser um detalhe, mas nada no mito, nenhum detalhe no mito deve ser desprezado, é que esse índio que comete o incesto contra a própria mãe, que tudo começa com incesto, ele não era iniciado. Então, percebe que ele toma uma atitude, de certo modo, animalesca, né? Ele toma uma atitude animalesca porque ele não participou do seu processo de iniciação. Então, a sociabilidade, ela vai estabelecer essa ordem, essa relação entre núcleo familiar e aldeia, entre marido e esposa, o que pode, o que não pode, genros e sogros, né? Tem até um capítulo do 2º tomo da minha tese que chama o serviço da noiva, problemas de economia indígena, que é quando o sujeito se casa com uma mulher na aldeia e ele tem que prestar serviços ao pai da noiva até mais ou menos o nascimento do primeiro ou do segundo filho, depende de aldeia. Então, durante esse tempo, na verdade, ele é um ser de valor desprezível ali naquela casa. Ele é um objeto de trabalho, ele não é um sujeito. Ele é um objeto de trabalho. Então, são essas relações que estão sendo fundadas aí por esse mito. E a base racional, vamos chamar assim, que sustenta toda essa sociabilidade, é a base mitológica. Daí a importância tão grande do mito para o universo, para a compreensão do espaço ameríndio. Então, podemos dizer, até hoje, as bases que fundam os valores, os costumes indígenas, elas são bases mitológicas. Sim, sim. Até hoje são fortemente mitológicas. Claro que quanto mais degradada é essa cultura, ou quanto maior degradação sofreu essa comunidade ou essa nação, menor tende a ser a importância do mito nessas aldeias. Mas ainda hoje, assim mesmo, os mitos continuam tendo uma potência, né? Aliás, eu tomo um mito aqui como potência ou lógica subjacente, uma lógica residual que orienta a vida social. Esse é o capítulo 2 da minha tese. E aí, nesse capítulo, o que eu tento mostrar é o seguinte, que tudo vai da natureza à cultura, né? Bem, lógica subjacente ou residual, a ação que inscreve o sujeito e funda a humanidade. Então, o que funda o homem enquanto homem é uma ação que vai distinguir esse cara dos outros animais. O homem tem a capacidade de se aliar. E aí essa aliança, no primeiro momento, ela é uma aliança sobrenatural mesmo, ou até, uma aliança no interior da própria natureza, digamos assim, uma aliança com a onça.
E essa aliança ela continua existindo. A gente vê aí que os índios, quando vão fazer suas caçadas, o que eles fazem? Eles fazem cantorias para que os seres mitológicos lhes deem boas caçadas, né? Então, a aliança ela é o centro desse universo. Essa aliança entre sujeitos e sujeitos naturais, porque o homem está aqui no interior da natureza ainda, e muitas vezes essa aliança com sujeitos sobrenaturais também, como as entidades míticas, que são os donos da caça, os donos da floresta. O Davi Copenaua, um autor que eu utilizo muito na tese, ele chega a dizer no livro dele, com Bruce Albert, que as imagens de floresta que nós temos e dos animais, as peles de bichos que nós vemos, são apenas réplicas ou apenas representações dos verdadeiros sujeitos, que são extremamente mais bonitos. E aí a gente já está, então, acedendo, por assim dizer, a um pensamento xamânico, né? Ou seja, um pensamento que considera a existência de outros sujeitos que não são visíveis a todo mundo, sujeitos que nem todo mundo consegue ter acesso, mas que somente o pajé, no seu processo ritual, consegue ter acesso a acesso visual e até mesmo comunicar e dialogar com esse sujeito, somente o pajé que tem essa capacidade. Mas o que importa, essencialmente, aqui para a gente, é que é sempre por meio da ação que o homem vai tornar-se humano. É a ação que vai distinguir o homem dos animais. Então, assim, a série de mitos que nós vemos aqui, eles resultam ou que eu analiso na minha tese, e a minha tese está aí, a gente vai deixar o link para quem tiver interesse em baixar ela, deve estar aí abaixo em algum lugar. O que a gente observa aqui, os sujeitos que não... existe uma virtude da humanidade, digamos assim, uma característica, uma propriedade que funda os humanos, distinguindo os humanos dos outros sujeitos, seja dos animais, seja dos mortos, seja do sobrenatural. Então, o mito, no mito ameríndio, toda vez que um humano toma uma atitude que seja uma atitude inadequada para a humanidade, esse mito ele vai terminar ou com a morte da pessoa, ou com a transformação dessa pessoa em estrela, em animais, etc. E aí a gente tem algumas histórias muito interessantes, né? Alguns mitos muito interessantes, por exemplo, de um casal que era um casal de um noivo que roubou a noiva na porta do altar antes do casamento, e os dois tiveram que fugir para sempre, e viraram estrelas. Tem também uma outra história muito interessante de uma mãe que era uma má nutriz, que não dava conta de nutrir os seus filhos, e então ela virou uma sarigueia, né? Então, o que a gente observa é que os mitos, esse conceito de transformação dos sujeitos, basicamente ele vai dizer o limite do humano. O que é humano? O humano tem que ser um bom nutriz, o humano tem que participar do processo ritual, tem que ter palavra, tem que ter aliança. Se disse que vai casar, tem que casar, tem que ter uma relação com o sogro. Se ele não cumpre isso, a gente entra, então, no ramo da disjunção. E essa disjunção, ela é criadora do universo também. Então, a gente observa que a aliança, a junção, ela é criadora da sociabilidade. A disjunção é criadora do universo, do cosmos. Então, a noiva e o noivo que fugiram do casamento viraram estrelas. E a gente tem aí um dos mitos sobre a origem da estrela. A mãe, que é uma má nutriz, virou uma sarigueia, percebe? E tem outras histórias de homens que viraram porco do mato, de crianças que viraram estrelas, por exemplo, crianças que queriam se alimentar, comer, e estão chorando, e a mãe não sabia mais o que fazer, não tinha mais comida para dar para eles. Essas crianças acabaram subindo numa árvore e viraram estrelas. A origem das Pleiades, que eu interpreto, na verdade, como um cenário de fome, né? Como sendo uma narrativa que remete a um cenário de fome. O mais importante de a gente pegar é que esses mitos eles têm ali também um fundo de realidade, né? Eles não são, eles fundam uma sociabilidade que se passa lá no plano da vida cotidiana. Então eles escrevem essa sociabilidade, e também eles têm um plano de etiologia.
que é a etiologia? É o processo de fundação do mundo. Então, esses mitos, eles fundam o mundo, fundam as estrelas, fundam os animais. A origem da chuva, por exemplo, e da tempestade, é a história do Bep Cororoti, contada pelos Kayapó. E diz o mito que os índios saíram para uma caçada, e nessa caçada, então, por uma questão de higiene, aquele índio que atira, ele não pode encostar a mão na caça. Então, essa caçada é sempre coletiva, porque os seus genros ou os seus cunhados que estão na caçada com ele são aqueles que fazem o trato da caça uma vez abatido, né? Então, o Bep Cororoti foi caçar, e ao caçar, ele abateu, creio que um porco do mato. Quando esse porco do mato estava abatido, ele mesmo foi lá, então, e sujou suas mãos com o sangue desse porco do mato. No que foi repreendido pelos seus parentes que estavam ali na caçada com ele, e então disseram, não, vai se lavar. Ele foi até o rio para lavar as mãos e se limpar do sangue do porco do mato que ele havia repartido. Porém, quando ele volta ao local, os índios já haviam repartido a caça e haviam deixado para eles. Aí alguns dizem que alguns mitos contam que teriam deixado para eles somente as patas do porco, outros contam que teriam deixado para eles somente as tripas do porco, ou seja, as piores partes do porco, né? E ele então ficou irado, revoltado com isso e saiu da aldeia para o alto de uma montanha e começou a gritar e berrar e esbravejar, e assim surgiu a chuva. Antes disso não havia chuva. Então a gente observa que esse é um mito etiológico, é o mito de origem da chuva, segundo os índios. Aí agora, quando eu estive lá com o Tabô, na aldeia Las Casas, revisando esse mito, contando essas histórias aí, o Tabô me falou assim, os parentes dele estão na aldeia até hoje aí, até hoje tem parente dele que mora aqui, inclusive tem índios que conversam com a chuva, né? Então, esse tipo de questão são questões que escapam à racionalidade geográfica, são questões que a geografia não dá conta de explicar, entende? São questões que não cabem no universo semântico da narrativa indigenista, da luta por terra, da luta por território, e, ao mesmo tempo, são questões que fazem parte do universo ameríndio, do pensamento ameríndio, né? Então, nesse sentido, a minha tese está muito envolta, está muito embebida num pensamento do professor Carlos Walter, que diz que a luta ela é política e epistêmica. Então, ou seja, eu me esforcei em buscar construir aqui uma outra epistemologia, em pensar outramente, né? Para além da desordem territorial indigenista, do que a gente já sabe, das lutas totalmente legítimas por terra, dos conflitos e tudo mais, eu busquei, então, mergulhar nessa forma indígena de ver o mundo, nessa forma indígena de pensar, nessa racionalidade ameríndia. E daí, então, para fazer isso, eu acabei tentando mostrar aqui com a minha tese, e mergulhando aí na obra de grandes filósofos, de físicos, dialogando com a física quântica. Inclusive, tem dois físicos que são referências no meu trabalho, o Krause e o Arenhardt, que eles vão dizer o seguinte, que existem várias metafísicas para uma mesma física. Ou seja, que a ciência também ela é uma narrativa, né? E ela trabalha também com base nas suas próprias ficções. E se a gente observa aí físicos importantes como Ilya Prigogine, né, fazem questão de enfatizar a importância da narrativa, mesmo para a ciência mais dura, que é a física. Então, por que a geografia, penso eu, não pode se abrir para as formas indígenas de narrar o mundo, né? Era isso que eu estava buscando com a minha tese, era tentar ser leal às formas como os índios, ser leal à forma indígena de contar as suas histórias sobre a etiologia, sobre a natureza, sobre o surgimento das coisas, sobre o espaço geográfico, ok? Essa lealdade, veja, você vai falando aí alguns elementos da mitologia indígena, ou da mitologia, da mitologia indígena mesmo, né? Eu vejo alguns traços em comuns com outras mitologias, a mitologia grega, a mitologia romana, ligada a essa ideia de punição, aliança entre os deuses, né? Relação sexual, enfim.
sempre a origem das coisas estavam ligadas a uma dessas, a uma da combinação desses elementos, né? Ou por uma guerra, ou por missão, enfim. E também, na atualidade, a gente vê entre as pessoas, principalmente na cultura mais popular, algumas crendices, né? Algumas superstições que lembram muito essas mitologias indígenas. Até que ponto essa mitologia indígena escapa ao âmbito do indígena em questão de origem? Há uma ligação da mitologia indígena com outras mitologias, a mitologia grega, a mitologia romana, greco-romana, e me parece que a mitologia indígena acaba também influenciando muito a cultura do homem branco em algumas coisas, né? Em algumas crenças, aquilo que a gente chama de superstição, né? Sim, a gente tem, principalmente na Amazônia, né? Mas não somente na Amazônia, no Brasil inteiro a gente sabe que é muito presente as reminiscências do pensamento ameríndio na cultura popular. Então, a gente tem aí uma série de mitos e de crendices, como você coloca, que são muito presentes aqui na Amazônia. Tem a história do Mapinguari, a história do Boto, né? Embora não sejam totalmente indígenas essas histórias, mas a gente, bem, pelo menos eu não consegui estudá-las, mas, de algum modo, o que a gente observa principalmente que, mesmo que a origem não seja totalmente indígena, o que está de totalmente indígena é a forma como esses mitos regem a realidade das pessoas, ou seja, orientam a vida social das pessoas. Isso que é o que há de mais indígena em tudo isso. Mesmo que o mito em si tenha uma outra origem, uma origem europeia, tenha chegado aqui com os portugueses, o que a gente observa é que a forma como o mito orienta a vida das pessoas, isso sim é indígena, né? Você me pergunta até que ponto esses mitos escapam à narrativa indígena numa alusão e numa comparação com os mitos gregos. Bem, eu fiz questão de trabalhar somente com os mitos indígenas, né, sumarizados aqui nessa obra do Lévi-Strauss, as mitológicas, que é a obra mais completa sobre os mitos que a gente tem. Uma obra, são 4 volumes, né, eu estou só com o primeiro aqui. E a gente observa que o pensamento humano ele é mais regido por uma ideia de colapso da realidade, de ficção, ok? O que a gente pensa sobre... Uma coisa é o real, outra coisa é o que nós pensamos sobre a realidade. Aí eu trago aqui na minha tese 2 citações que são muito interessantes para a gente poder dialogar contigo. Encontrei aqui na página 126, no capítulo Ficções da Mente e Colapsos da Realidade, onde eu coloco uma frase do Neruda: por que os terríveis tubarões não devoram as impávidas sereias? Percebe? Por que os terríveis tubarões não devoram as impávidas sereias? E eu te responderia, eu coloquei isso aqui a título de provocação mesmo, porque os tubarões habitam um mundo físico, um mundo biológico, e tem a sua presença comprovada na realidade, por estudos e tal. A gente sabe que o tubarão existe. Já as sereias fazem parte de um universo mítico narrativo. Eles nunca vão se encontrar. Nunca vão se encontrar, embora, em tese, habitem o mesmo habitat, né? Embora compartilhem o mesmo habitat, que são os oceanos, os tubarões jamais vão se encontrar com as sereias. Então, eu acho que isso vale também para a gente pensar um pouco o mito ameríndio. Não significa que esse mito ele represente a pura realidade, como muitos teóricos aí tentam de maneira equivocada, me parece, façam uma crítica forte a isso, né? Muitos teóricos trazem o mito como se o mito fosse uma realidade absoluta dos povos indígenas. E aí tem um problema, porque esses mitos eles são histórias. Eles servem para explicar a sociabilidade, servem para explicar a origem do mundo, mas não significa que aconteceram exatamente, né? Então tem um trabalho... É pedagógico, né? O mito é pedagógico. Isso, eles servem no sentido do Neruda, que ele está colocando aqui, ou no sentido da Krause e da Arenhardt, que eu coloco logo em seguida. Ou seja, podemos ter diversas metafísicas compatíveis com a mesma física. Ora, tem muitas coisas que os físicos dizem aí, que os biólogos dizem aí, que é difícil de acreditar, meu camarada. A gente acredita porque tem toda uma base racional e tudo, enfim.
a gente acredita, são os biólogos que estão dizendo, são os físicos que estão dizendo. Se a gente acredita no buraco negro, se a gente acredita no caminho de Minhoca, por que a gente não pode, então, também acreditar no mito ameríndio? Entende? Como forma de explicação de mundo. Eu não estou dizendo, então, por exemplo, o caminho de Minhoca, os físicos garantem que existe, ninguém nunca passou por ele. Ninguém nunca passou por ele, mas os físicos garantem que existe. A mesma coisa em relação ao pensamento ameríndio. A gente tem aqui uma série de narrativas que não precisam ter acontecido para que tenham uma eficácia simbólica no cotidiano da aldeia, entende? E aí, então, eu vou até querer compartilhar contigo aqui uma tela. Bom, eu até separei aqui, como eu vejo de maneira imprudente, muita gente aí falando que o mito aconteceu e que isso pode voltar a acontecer. Eu até vou compartilhar aqui uma tela que mostra que os índios têm uma clareza muito grande com relação a isso. Não sei se você está conseguindo ver aqui. São as narrativas xinguanas. É uma narrativa que é muito característica do Xingu, mas que também se encontra em outros lugares, onde a gente pode ver aqui o seguinte: os indígenas eles classificam as narrativas em Mina e Huru, que são narrativas reais, concretas, ou se a gente puder dizer assim, históricas e geográficas, narrativas que podem acontecer de coisas que são Mina, bom, de coisas que são Huru, que são ruim, e de coisas que são ideais, né? Ou seja, que são plenas, o Cumã e o Malu. Então, geralmente, essas narrativas aí, o Malu e o Cumã, são narrativas fantásticas, são narrativas de base mitológica, ok? Dificilmente você encontra narrativa que corresponda à realidade das coisas que possa ser considerada uma narrativa Cumã ou uma narrativa Malu. Essa narrativa Cumã e Malu, que estão aqui nas duas pontas desse gráfico que eu estou mostrando aqui, elas só existem no plano mítico. O que existe no plano real, dizem os índios, são a narrativa Mina e Huru. Isso com base em Eduardo Viveiros de Castro, um livro de 2006, ok? Então, a gente percebe que a gente está aqui diante de um certo platonismo ameríndio, onde você tem, de um lado, a questão da ideia e, de outro lado, a realidade, digamos assim, né? Um outro ponto interessante também que eu gostaria de mostrar é esse gráfico aqui, que mostra um pouco da origem e dos fins nos mitos, né? Onde o meio que está, a realidade está no meio, é a ação liminar que determina os sujeitos, o que ele vai ser. Se ele age conforme o padrão de humanidade, se ele age conforme o padrão de humanidade indígena, ele vai se estratificar em humano, a transcendência ou a imanência do mundo. Se ele age conforme fora dos padrões de humanidade, o fim dele vai ser aquilo que ele já era em princípio, de certo modo, né? Ou seja, animal, ou vai acabar morto, ou vai virar estrela, alguma coisa desse tipo. Então, esses dois gráficos aí eu fiz para tentar explicar um pouco como que funcionam essas narrativas mitológicas no universo ameríndio. Porque, assim como a gente tem, então, a possibilidade de várias metafísicas para uma mesma física, os índios também têm a sua metafísica, eles também têm a sua explicação de mundo, entendeu? E essa explicação, ela não precisa ser uma explicação racional, nem é uma explicação aristotélica. Daí, então, eu estou falando no meu trabalho de uma cartografia anti-aristotélica. É uma cartografia anti-aristotélica que vai chegar no corpo como centro desse universo ameríndio. E aí eu acho que é o assunto do nosso nossa próxima sessão, né? Isso, mas ainda nessa, só uma questãozinha. Acho que em 1 minuto você pode responder. Parece que a questão moral dos índios é muito forte, não é? Ou seja, o índio, ele se faz moralmente. Não é como o universo branco, que ele, ainda que ele se desvirtua moralmente, mas continua humano, tem sua dignidade, né? Um ser humano, que ele não perde a sua dignidade de ser humano, tanto é que, mesmo sendo o pior bandido, ele ainda tem seus direitos, né? Alguns direitos assegurados. Parece que entre os indígenas, parece que essa questão era bem mais cruel, né? Cruel não sei, mas é bem mais rigorosa, né? Extremamente rigorosa, e o que eu queria chamar a atenção, já que você está colocando,
que na base dos atuais discursos por terra, dignidade e território, a gente tem essa questão moral que você está colocando tão forte, né? Não somente essa questão moral é muito forte, como ela está na base do atual discurso, né? Das lutas indígenas por terra, dignidade e território, né? Então, assim, é preciso ser humano, né? E ela traz para a gente também uma inversão muito interessante em relação à narrativa ocidentalizada, ocidental e ocidentalizada, em que, enquanto para o Darwin o homem veio do macaco, aqui é o macaco que veio do homem, né? E os animais todos quem derivam a sua etiologia do homem, justamente porque não tinham uma moral acentuada, justamente porque as suas ações lhes configuravam como animais e não como humanos, ok? Então, o animal, desculpa mais uma pergunta, mas parece que o animal aí, ele é um homem degenerado. Se ele veio do homem, ele é fruto de uma degeneração humana? Positivo, justamente ele é fruto de uma degeneração humana. É muito bom você colocar isso, porque era isso que eu estava querendo dizer, né? Apesar do meu receio, mas é isso que eu estou querendo dizer. E esse animal, que é um humano degenerado, ele continua sendo parente do humano mesmo assim, né? É importante, e isso explica também, quando a gente vai em muitas aldeias que a gente vê rituais em que os humanos usam fantasias de animais, não fantasias, né? As roupas de animais que estão presentes e tudo mais, as alianças, né? Esses animais continuam sendo parentes dos humanos. Eles continuam tendo relações de parentesco com os humanos, o que novamente amplia o espaço ameríndio e sua escala para uma perspectiva completamente diferente da perspectiva tradicional. O índio está totalmente dentro da natureza. A questão aqui não é uma questão entre cultura e natureza, mas é uma questão que remete à relação entre natureza e sobrenatureza. A natureza é aquilo que tem corpo. Aquilo que tem corpo. E esse é o mote da nossa próxima conversa, o corpo no centro do debate. Então, o corpo do animal, ele se degenera a partir do nosso corpo, mas existem outros seres que não possuem mais corpos, ou os mortos, por exemplo, não possuem mais corpos, ou outros sujeitos que não possuem corpos e que interagem conosco, como os chapiri, por exemplo, que a gente não consegue ver e que somente os xamãs conseguem ver. Então, a gente tem aqui o corpo demarcando essa divisão entre o humano e o não humano, ou até, para ser mais preciso, entre o natural e o sobrenatural. Certo. Então, já te convido para acompanhar a sequência dessa discussão na próxima etapa, ou seja, a próxima parte dessa série. Dependendo do dia que você está assistindo, essa parte já está disponível aí na playlist sequencial a esta. Nos veremos, então, no nosso próximo vídeo.